Mas com o decorrer dos anos, a igreja se mundanizou, ela se aliou ao Estado para usufruir os benefícios do Estado, que não são poucos, e ela se deformou dos princípios da fé cristã. Então ficou conhecido como igreja deformada, até que pessoas de dentro da igreja, os reformadores, todos eram pessoas de dentro da igreja, propuseram uma reforma. A reforma não começa do nada. A reforma está restaurando alguma coisa que não tinha, que está sendo feito. Essa aqui é um esquema simples, mas muito bom para nós entendermos essa questão da história da igreja. Mas didaticamente, nós vamos fazer 7 tópicos: igreja apostólica, igreja perseguida, igreja imperial, igreja medieval, igreja reformada, moderna e atual. Nós vamos começar aqui da igreja reformada, porque isso aqui já foi dado para a turma antiga, né? Eu sei que muitos aí não fizeram, não fazia parte do curso na época, né? Livros para estudo da igreja, história da igreja. Essa é uma das melhores coleções, ela tem 11 volumes, é do Justo Gonzalez, um mexicano. História ilustrada do cristianismo, a era dos mártires até a era dos sonhos frustrados. Né? Mas não é só esse, tem outros. Por que que o meu pendrive não quer passar? Não quer passar. Não quer passar não. Essa é a classificação que eu acabei de abordar com vocês. A igreja formada é do ano 33 da morte de Cristo até o ano 313, quando o imperador Constantino reconhece a fé cristã, mas não oficializa como a fé do império. Isso acontece com Teodósio no final do século. Igreja deformada é dessa época até o ano de 1516, quando é proposta a reforma. E igreja reformada é do ano 1517, 31 de outubro de 517. O que nós celebramos dia 31 de outubro? O mundo, as trevas, o pecado, celebra o dia das bruxas. Nós, os convertidos, celebramos o dia da reforma. Ficou registrada como o dia 31 de outubro de 1517, o dia que Martinho Lutero prega as 95 proposições na porta da igreja de Wittenberg, onde ele era professor, na universidade onde ele era professor. Quase todos os reformadores eram homens letrados, homens estudiosos, homens que tinham mestrado, doutorado. Não era pé rapado não, viu? Era gente que tinha profundidade. Porque o pé rapado não produz muita coisa, né? Quando muito ele pode fazer um piseiro, um griteiro, né? Eu quando cheguei em Ariquemes, tinha um pregador aqui que ele dizia o seguinte: você prepara o sermão, onde você vê que está fraco o argumento, você escreve assim, grita. Então, todas as vezes que eu ouço um grito, viu, imagino, o argumento está fraco, né? Grita, né? Ele preparava a mensagem e escrevia, né? Tem esse aí que está passando, que é do Cairns. Esse aí, eu já comprei vários volumes desse, esse é o atual. A história da igreja resumida. Tem a história da igreja em muitos volumes, porque ela é muito grande, mas você pode também pegar resumido. Inicialmente a gente estuda resumido, depois você vai pesquisando, né, outros assuntos. Já está conseguindo? Pode tirar. Melhor.
Então, essa segunda classificação que eu botei aí de preto. Igreja Apostólica, do ano 30 ao ano 100. Enquanto os apóstolos estavam vivos, o último apóstolo a falecer foi João, e em torno próximo do ano 100, na cidade de Éfeso, o único que morre de morte natural, porque todos os outros foram martirizados, né? Igreja perseguida, de 100 a 333. Durante o período em que a igreja era tida como ilegal. Como que era a perseguição? O tipo de saudação era assim: Ave César. O cristão não falava Ave César, Ave Christus. Era o suficiente para matar o cara, né? Então a perseguição era ferrenha por causa disso. O mundo tem um poder muito grande de domínio, de persuasão, né? E os cristãos enfrentam isso. Foi daí que surgiu isso aqui, ó. Se o sujeito estava conversando com o outro e não sabia quem se tratava, ele fazia um risco na areia. Se o outro fosse cristão, ele fechava o risco. Isso aqui é um ictus. Em grego, peixe é ictus. Por que se tornou o símbolo da fé cristã? Jesus Cristo, Theos, Huios, Soter. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Por isso foi o símbolo. Hoje o símbolo é uma cruz, né? Não é mais o peixe. Mas a cruz é instrumento de morte. Não era um símbolo muito bom. Mas quando Constantino, que era filho de Helena, cristã, estava numa batalha muito séria na Ponte Milvia, ele tem uma visão, diz a história, que ele vê no céu uma cruz, que depois eu vou projetar aí para vocês, com as palavras em latim: com este sinal você vencerás. Aí ele manda desenhar a cruz no escudo de cada soldado. Como o mundo tem um poder muito grande de penetração, de persuasão, o símbolo mudou de peixe para a cruz. E hoje você vê uma cruz aí em cima de tudo quanto é local de reunião, né? Porque a cruz hoje é o símbolo, né? Se a cruz é evangélica, ela é vazia. Se a cruz é católica, ela tem uma imagem pregada nela, né? Mas está aí. A perseguição encerra quando Constantino faz o edito na cidade de Milão, que é edito de tolerância. Da agora para frente não se queima mais cristão, não se mata mais cristão, não persegue mais cristãos, não toma os bens dos cristãos, porque tudo isso acontecia na época da perseguição. Aí se encerra. No ano 390, Teodósio, um outro imperador romano, decreta que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. E aí começa a ser a igreja imperial, né? De 313 a 476. Né? Por que imperial? Porque era comandada pelo império. Ela uniu com o império. O primeiro concílio da igreja oficial foi o concílio de Nicéia, 325, presidido pelo imperador romano. Não eram os bispos que comandavam, era o império, né? E a igreja astutamente usou isso a favor dela. Nós vamos ver agora há pouco, né? Daqui a pouco, Lutero sendo julgado pelo império, pelo governo. Por quê? Porque o Papa só determinava, né? Faça isso, condena à morte, queima vivo, né? E quem fazia era o governo. Os juízes do Estado, o governo que executava essas coisas. Igreja medieval é a igreja que viveu na Idade Média,
476 a 1453. 1453 é a queda de Constantinopla, né? Até nessa época é considerado Idade Média. Então essa igreja foi extremamente deformada. Tudo quanto é mundanismo, paganismo, sincretismo surgiu dentro da igreja. Daí você pode entender por que surgiram santos, relíquias, essa baboseira toda que tem dentro da igreja até hoje, né? Quando eu fui fazer o curso lá em Singapura, eles botam sempre um do Ocidente e um do Oriente junto para fazer intercâmbio. E o meu colega era das Filipinas. E ele disse, o cristianismo das Filipinas não é o cristianismo que tem no Brasil, não. O nosso cristianismo não tem procissão, não tem santo, não tem nada dessas coisas. Por quê? O cristianismo que veio para o Brasil foi da Península Ibérica, Portugal e Espanha, os reis católicos, que nunca passou por reforma. Então o nosso cristianismo aqui é o cristianismo medieval. É o mesmo cristianismo que praticava na Idade Média, é o que nós praticamos aqui hoje. Cheio de santo, cheio de crendice, cheio de superstição, cheio de votos, cheio dessa baboseira toda. O cara é cristão de dia, é macumbeiro à noite, né? O cara é cristão, mas tem uma meia dúzia de esposas. Fazer um intervalozinho. Ashbel Green Saibto vem dos Estados Unidos para fundar a igreja presbiteriana no Brasil. Aí ele começa no Rio, depois transfere para São Paulo, e ele observa que só convertia mulher, não convertia homens. Aí um dia ele foi investigar por quê. Porque todos os homens tinham 3, 4 famílias, né? Então eles não podiam ir para a igreja, só iam as mulheres. Igreja moderna, de 1648 até o século 21. Ou igreja contemporânea ou do Espírito Santo, né? E a chamada igreja atual, que é do século 20 e século 21. Então, stop aí. Ela é praticamente calcada no livro de Atos, né? Personagens principais do livro de Atos, quem são? Pedro e Paulo. Apesar que fala também de Estevão, de Filipe, mas os personagens principais são Pedro até o capítulo 12, Paulo do capítulo 13 ao 28, né? Características da época. Qual são a característica dominante da igreja de Atos? Simplicidade. Reunião nas casas, reunião no templo, manifestação do amor na comunhão, na assistência, sem muita complicação. A única complicaçãozinha que surge na igreja de Atos é a queixa das viúvas hebraicas e helenistas, ali no capítulo 6, os apóstolos não, nós não vamos deixar a palavra e oração para ir cuidar de assunto social. Então escolha entre vocês aí 7 homens com 3 características: fé, sabedoria e unção do Espírito Santo. Aí eles escolhem, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, né? E esses homens, bota lá por favor. E esses homens então cuidam tão bem das mesas, e Estevão e Filipe não se detêm só nas mesas. Eles passam a também anunciar a palavra de Deus, né? Estevão se torna o primeiro mártir, né? E Filipe faz um trabalho maravilhoso na cidade de Samaria, né? Onde acontece o segundo Pentecostes da história da igreja. Vocês sabem que na história da igreja houve 4 Pentecostes, né? Um em Jerusalém, um em Filipe, outro em Cesareia e outro em Éfeso. São os 4 Pentecostes que acontecem no livro de Atos. A característica é a simplicidade, né? Nós estamos com 35 anos de igreja. Já veio sem número de pregadores aqui. Um batista de Ji-Paraná chegou aqui e falou: nossa, que simplicidade, parece a igreja de Atos. É onde nós fundamentamos, é na igreja de Atos mesmo, está certíssimo. Um percebeu, de todos que vieram aqui até hoje. A segunda, a igreja perseguida.
O que caracterizou a igreja perseguida? O martírio. Quem foi martirizado? Inácio, o bispo da cidade de Antioquia, Policarpo, da cidade de Esmirna. Que cidade é essa, Esmirna? Uma cidade vizinha de Éfeso. Enquanto Paulo pregava em Éfeso, o evangelho foi espalhando. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Né? Irineu de Leon, ou Lyon, é uma cidade da França que chama Lyon até hoje. Esse aqui se tornou um mártir, né? Como Tertuliano de Cartago. Cartago é aquela cidade do norte da África, né? E esse irmão foi um irmão muito ungido por Deus, foi o irmão que cunhou o termo trindade. Vocês podem ver que essa palavra não aparece na Bíblia, porque quando ele cunhou esse termo, o cano já estava fechado, né? E foi a única maneira que eles descobriram para não ter muitos deuses, ter um só Deus, mas em 3 pessoas. Né? Tá, agora eu vou contar uma piadinha para vocês. Santo Agostinho era muito estudioso, e um dia escrevendo sobre Trindade, escreveu, e estava cansado, a cabeça muito quente, falou, vou dar uma volta aqui na praia. Aí andando pela praia, viu uma criança com uma xícara pegando a areia do mar e botando um buraquinho que ele fez na areia, né? Aí olhou aquilo e falou, mas nossa, né? Chegou perto da criança e disse, você acha que você consegue, com essa canequinha, né, secar a água do mar? Aí a criança olhou para ele, e você acha que com essa cabecinha você consegue discernir os mistérios da Trindade? Eu estava numa escola dominical e tinha um professor dando aula. Pai, o maior. Filho, um pouquinho menor. O Espírito Santo, menorzinho. Esse cara nunca estudou Trindade na vida dele. Porque não tem nada disso, está totalmente errado. Característica da época. Característica da época era perseguição. A igreja manteve-se pura, mas ela foi extremamente perseguida, né? Os cristãos eram execrados como gente ruim, gente péssima, de má qualidade, gente que comia gente, como que chama isso? Canibal. Por quê? Esse é o meu corpo, coma, né? Esse é meu sangue, beba, né? Então o ímpio é capaz de deteriorar isso tudo, detonar tudo, transtornar tudo para compor as narrativas deles. Vocês acham que esse negócio de narrativa que nós estamos vivendo hoje é novo? Não, isso sempre existiu, o homem sempre criou narrativa. O marido chama a esposa, ô irmã, vem cá. Aí o ímpio veio e fala, nossa, incestuoso, casou com a própria irmã. Então essas eram as críticas que surgiam, né? Então eles tinham que reunir em catacumba, tinham que reunir escondido, eram extremamente perseguidos, mortos, feito tudo quanto é tipo de maldade, colocado para bicho comer, para leões, cachorro, feras, era botado para lutar com degladiadores, para os degladiadores matar os sujeitos, tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. Uma característica muito frequente da época foi os apologistas, chamados pais apologistas. Pais são aqueles líderes, aqueles homens preparados que surgiram após a era apostólica. Ficaram conhecidos como pais, pais da igreja, pais apostólicos, pais polemistas. Então esses homens, eles escreviam tentando convencer a sociedade que aquelas coisas que falavam dos cristãos não era verdadeira. Eles escreviam em defesa da fé, apologia é defesa da fé. Então eu escrevi em defesa da fé. Eu botei alguns nomes aí, ó. Justino Mártir, né? Orígenes, um africano muito culto, muito preparado, né? Tertuliano, já falamos dele. Clemente de Alexandria, porque existia um Clemente também em Roma, né? Inclusive esse Clemente de Roma escreveu cartas, e essas cartas por muito tempo elas correram na igreja como carta apostólica. Quando foi feito o cânon, as cartas não aprovaram e ficaram de fora, né? Igreja Imperial foi do ano 313 em diante, até o 476.
Por que 476? Porque nessa época foi dividido o império, criando o império bizantino e o império romano. O império bizantino ficou com a capital em Bizâncio, que o rei mudou o nome para Constantinopla, né? E a igreja ficou dividida em igreja ortodoxa e igreja romana. Qual a diferença? A igreja ortodoxa, o líder casa, não tem imagem de escultura, só tem pintura. A igreja ortodoxa, esse nome ortodoxo quer dizer reto, certo, correto. Ela se julga muito melhor do que a igreja romana. E os líderes se excomungaram mutuamente, né? E até hoje não conseguiram se unir. São duas igrejas cristãs, mas totalmente desunidas, separadas. Nessa época surgiu os pais polemistas. Quem que são os pais polemistas? É aquele cara que escrevia já não mais em defesa da fé, mas contra as heresias. Porque foi surgindo heresias. Por exemplo, uma heresia muito comum, que nós já vemos ela na Bíblia, que surgiu desde o início, é o chamado gnosticismo. O que é gnosticismo? Vem do grego gnose, que é conhecimento. Por isso a gente faz diagnóstico, através do conhecimento, né? E esse gnosticismo, ele infiltrou na igreja de uma maneira tal, por isso que a palavra diz, né, aquele que não confessa que Jesus veio em sangue, é do maligno, que era o gnosticismo que fazia isso. O gnosticismo dizia o seguinte, que Jesus era só uma alma, que não tinha corpo, que não sofreu dor. Teve um sem número de heresias durante esse período, né? Nós não vamos abordar agora, né? Então, principais representantes dessa época, Irineu de Lyon, João Crisóstomo, Gregório e os basílios de Niça e de Nazianzo, Ambrósio de Milão, Agostinho e Jerônimo. Rapidinho aqui, João Crisóstomo, ele foi líder da igreja lá de Constantinopla. Esse nome Crisóstomo, tá só Cris aqui, foi um apelido que deram para ele. O cara era tão bom pregador que chamaram ele de boca de ouro. O que é boca de ouro? Criso é ouro, estômago é boca. Então, João Boca de Ouro, João Crisóstomo. De tão bom pregador que o cara era. Os Gregórios, eles atuaram muito, né? Os Basílios, o Gregório também. O Ambrósio era governador da cidade de Milão. O bispo morreu, ele como governador foi lá, né? Honrar as exéquias do bispo. Ele lá na catedral, uma criança grita, Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. E ele tem como chamar de Deus. Abandona o governo, abandona tudo e passa a ser o bispo da cidade. E se tornou um grande pregador, devia ser um homem muito preparado, com muita cultura, né? Tão importante que Agostinho era extremamente culto, estudioso, ia para o fundo da catedral, ouvia Ambrósio pregar até que ele converteu. E Ambrósio o batizou, né? Agostinho até então era ímpio, né? Ele teve várias correntes filosóficas que ele seguiu e tal, ímpio e promíscuo. Agostinho uma vez fez uma prece, Senhor, me livra dessa sensualidade, dessa lascívia, né? Mas não hoje. De tão promíscuo que o cara é. A mãe dele era cristã, chamava-se Mônica, e orava muito por ele, ela orou 30 anos por ele, para ele se converter. Não tem ninguém que se ora que não converta, viu? Comece a orar, para aquelas pessoas que você quer que converta. Mesmo que demore, ele vai converter. O Agostinho tinha um amante a partir dos 16 anos, ela chamava-se Flora. E ele teve um filho com ela, que ele deu o nome de Adeodato, aquele que Deus deu, né? Adeodato. Só que o danado do menino morre aos 16 anos, e ele fica profundamente abatido, né? De ter perdido o filho, né? E um dia ele resolve se tornar platonista, da linha de Plotino, um dos discípulos de Platão. E para ser filósofo tem que ser celibatário. Está vendo de onde veio o celibatário? Porque a Bíblia manda casar. Toda a igreja é casamenteira, viu? A Bíblia manda casar, mas a filosofia manda ser celibato. Esse negócio de celibato,
que está na religião católica romana hoje, veio da filosofia. Então, Agostinho, para ser filósofo, ele tinha que abandonar a Flora. E ele abandona a Flora e ela fica muito revoltada. Se eu tivesse sido trocado por outra mulher, eu aceitaria. Mas ser trocado pela filosofia, né? E foi trocada pela filosofia. Mas ouvindo Ambrósio, Agostinho se converte, é batizado, né? Aí ele resolve voltar para África, porque ele era africano. Quando ele está no porto de Ostia, a mãe estava junto, a mãe Mônica, os dois têm um arrebatamento. Eles não contam o que eles viram, mas foi um arrebatamento tremendo. Logo em seguida a mãe morre. Aí ele vai para Hipona, funda um mosteiro para homens, parece que fundou um para mulher também, e fez um propósito que ele nunca conversaria com uma mulher desacompanhada. E ele seguiu isso pela vida inteira, até a morte. Jerônimo era italiano, resolveu ir para a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, para ficar como monge. E ele viveu no mosteiro em Belém, a maior parte da sua vida. Lá ele traduziu a Bíblia para o latim. Como chama a Bíblia que ele traduziu para o latim? Vulgata. Até hoje ela é usada na religião católica. A Bíblia de Jerônimo. Foi traduzida no ano 300 e pouco, né? Deu o nome de Vulgata porque ele traduziu para o latim não clássico, para o latim vulgar, o latim do povo, né? E deu o nome de Vulgata, né? Ele era sustentado por uma nobre romana chamada Paula, né? Ela custeava as despesas dele. Doutrina dessa época da igreja imperial, né? Foi totalmente transtornada. Vamos supor que o imperador fizesse parte da nossa igreja. Podia ser um salão simples assim? Não, tinha que ser todo engalonado, todo especial. Por isso que as catedrais são extremamente suntuosas até hoje, né? Porque se tornou religião do império, religião do governo. O ministrante poderia parecer desse jeito? Não, todo empacotado, como vocês veem na religião, né? Então criou essa coiseira toda. O reformador João Knox, na Escócia, ele dizia o seguinte: distância de roupa de padre, porque criou-se aquela indumentária própria da religião, né? A reforma acabou com isso, né? Na reforma não tem esse tipo de coisa, né? Heresias, houve muita heresia nessa época, né? Teve o montanismo, teve o gnosticismo que já vinha. O gnosticismo durou mais ou menos muitos séculos até que ele mudasse de posição. Ele existe até hoje, mas com outras maneiras, com outras manifestações, né? E a característica do período foi o sincretismo. Pegaram os deuses pagãos, os templos pagãos e cristianizaram tudo. O que é o Natal? É uma dessas manifestações de sincretismo. Natal é o dia do sol. Inclusive em inglês, né? Tem o dia do sol, Sunday, né? Sun, sol, day, dia, né? Sunday, o dia do sol. Jesus não nasceu no Natal, não tem nada a ver com o Natal, foi o sincretismo desse período, né? Já que ele celebrava o Deus Sol no solstício de inverno lá do hemisfério norte, que dá no dia 25 de dezembro, então, para que é melhor colocar o dia que Jesus nasceu? Exatamente. Então vamos entender isso. Moisés mandou que matasse um cordeiro macho de 1 ano. Em que época foi isso? Março, abril. João Batista, quando viu Jesus, disse que ele é o cordeiro. Que época que Jesus nasceu? Tinha pastores no campo, tinha ovelhas no campo, não era a época de geada, como é o inverno, Natal, lá no hemisfério norte, né? Então não tem nada que ver, é pura crendice. Mas também não vamos combater, deixa o pessoal fazer festa, comer peru, né? Só você saber que tem nada que ver, isso é sincretismo religioso. Igreja medieval. Devido a essas
mundanização da igreja, houve reação. As pessoas começaram a fundar os monastérios. As pessoas se tornaram monge. O que é um monge? É o sujeito que afasta de tudo, vai para um lugar distanciado e fica ali. A espiritualidade da Idade Média era a contemplação. Depois eu vou dar uma tarefa para vocês. A espiritualidade hoje, o que é, né? Na Idade Média era a contemplação. Você ficava assim contemplando. E os monges iam para os monastérios e ficavam lá, praticando a contemplação. Com o passar dos anos, foi mudando, né? A tônica da coisa, os monges começaram a trabalhar, começaram a formar grupos, né? Primeiro eles eram solitários, depois eles começaram a formar grupo, começaram a praticar agricultura, leitura e uma porção de outras coisas. Mas no início, né? Papado. Quem foi o primeiro papa? Porque tem uma lenda aí religiosa que o primeiro papa foi Pedro. Papa casado, tem nada que ver, né? Então, na história, o primeiro papa foi Leão I no século V. Porque cada igreja tinha um bispo. O bispo era responsável por aquela igreja. Era chamado bispo monárquico, o bispo único. Podia ter outros bispos, mas tinha um responsável, o monárquico. As sedes da igreja da época eram Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Essas eram as sedes da igreja. Cada uma tinha um bispo. Como Roma perdeu o poder secular, o bispo de Roma sumiu. Quando ela era invadida pelos vândalos, os bárbaros, os ostrogodos, o bispo que mediava. E o bispo então foi adquirindo credibilidade social. Rapidinho, o bispo de Roma começou a mandar carta para os outros bispos para eles obedecerem. Então ele se torna o pai dos outros bispos. O que é pai? Papa. Criou-se o papado. Só que isso no século V, não tem nada do início da igreja cristã. Isso é narrativa para dar credibilidade para a religião. Outra heresia que surgiu na época, que mudou o mundo, foi o islamismo. Vocês sabem que o islamismo foi fundado por Maomé, e ele preconizou o seguinte: um só Deus e um só representante de Deus na terra. Deus era um Deus tribal que tinha lá chamado Alá. E o representante é Maomé. Não tem mais, é só os dois. Um Deus e um representante, um profeta, Maomé, né? E como que eles fizeram para ganhar o mundo todo quase no século XVII? Espada. Você quer tornar muçulmano ou quer morrer? O que você quer? Tornar muçulmano, lógico. Até hoje eles usam essa tática. Chega na África, naqueles países pobres, né? Você quer $10 mil, quer morrer ou virar muçulmano? Não, eu quero os $10 mil e virar muçulmano. Pronto, vira muçulmano. Então eles ganharam todo o Oriente Médio, eles ocuparam a Península Ibérica, por isso nós temos no nosso idioma uma porção de palavras que vêm do árabe, como alfabeto, alface e um sem número de outras, né? Porque os muçulmanos ocuparam a Península Ibérica durante muitos anos, depois que eles foram expulsos. E eles têm até hoje o poder? Tem um poder econômico muito grande e eles usam o dinheiro para implementar a religião. Eles não são como nós. Sou convertido, mas no meu bolso tem escorpião. De jeito nenhum, né? O bolso deles é para implementar a religião mesmo. Eles investem na religião. Investe na religião e investe na criação de filhos, né? Enquanto o judeu tem em média de 1, 2 filhos, o árabe tem 10, 15, 20, né? Porque é o jeito de crescer o islamismo, né? Uma curiosidade, eu estou fazendo ciência da religião agora na faculdade, aí o professor Luiz trouxe que no ano de 97 foi mandado 2 famílias do Islã para o sul, região do Paraná. Diz que está tendo 1997. Aqui. Teve casos já que foram capturados pesos brasileiros que aderiram ao Islã daqui e estavam em missões em outros países. Aqui em Ariquemes tem vários muçulmanos. E aí eles Em Ariquemes tem vários muçulmanos. da procriação, né? A ordem deles é enquanto a mulher conseguir filhos. Encher a casa. Hoje, no mundo, se não me engano, são 16 bilhões de cristãos, se não me engano, e eles estão bem perto.
Não, o número de cristãos hoje é em torno de 2 bilhões. Os muçulmanos estão mais ou menos 1 bilhão e 600 milhões. Aí depois tem hindus e... É muito interessante nós atentarmos para os aspectos sociais, mas não podemos esquecer os aspectos espirituais. Isso só vai acontecer se Deus permitir. Se Deus não permitir, né? Inclusive, eu ouvi um irmão muçulmano, um irmão convertido em Goiânia, de um país muçulmano, e que ele dizia o seguinte: muitas pessoas estão convertendo porque Jesus aparece para eles. Eles têm visão de Cristo e se convertem, né? Então o Senhor não está aposentado nem está morto. O mundo apresenta suas garras, mas o controle está nas mãos de Deus, para a gente não ficar apavorado com essas estatísticas que os homens fazem. O pastor Alalek estava pregando e disse o seguinte: aconteceu um fato na minha igreja muito interessante. Um rapaz se converteu do islamismo para o cristianismo. Eles não admitem, eles matam, a própria família mata. Depois de 1 ano e meio do rapaz convertido, o pai disse: ó, hoje nós queremos ir na igreja contigo. Ele falou: mas por quê? Porque ele sabe que o islamismo é terreno contra o cristianismo. Ele falou: não, porque tem 1 ano e meio que nós estamos botando veneno na sua comida e você não morreu. A própria família, né? Islamismo é coisa do capiroto. Agora eu vou contar a minha experiência. Quando eu fui num país árabe, eu disse o seguinte... Deixa eu ficar aqui diante da câmera, eu esqueço essa câmera, perdoa aí, irmão. Eu disse o seguinte: se Alá for outro nome de Deus, os muçulmanos são libertos da lascívia, da sensualidade. Porque aquele que tem compromisso com Deus, ele é liberto. Agostinho, depois que ele se comprometeu com Deus, ele foi liberto. Aí quando nós estávamos entrando na cidade, o guia disse o seguinte: ó, aqui mulher não pode sair na rua sozinha. Não pode ter parte do corpo descoberta, porque os homens são incontidos. Eles vêm, passam a mão no peito, passam a mão na bunda, eles fazem piseiro. Aí eu concluí: Alá é um outro nome do capeta e não de Deus. Porque não liberta as pessoas ficam escravas. Por que aquela indumentária toda só com o olhinho de fora? Para que o outro homem não veja o corpo da mulher dele. Não tem nada com santidade com Deus, é sensualidade pura. Então, para disfarçar, eles dizem que é santidade, não sei o que e tal, né? Tanta coisa passa aí com o nome de santidade, mas não tem nada de santidade. Então, vamos aqui, cruzadas. O que é cruzadas? A religião queria Jerusalém livre para fazer turismo, como nós fazemos hoje. Mas a Jerusalém estava na mão dos muçulmanos, e os muçulmanos não gostam dos cristãos. Então não tinha liberdade para fazer turismo em Jerusalém. Então os reis da Europa e o Papa preconizaram fazer investida militar para libertar Jerusalém. Como era em nome da cruz de Cristo, passou a ser chamado de cruzada. Foram 7 as principais, foi um arraso, foi um fracasso total. Mandaram uma cruzada de crianças, porque as crianças inocentes, sem pecado, então elas vão ter vitória. Foram totalmente exterminadas, mataram as crianças todas, né? Foi um caos. Teólogo de destaque no período: Bernardo de Claraval. Martim Lutero diz que se houve um monge santo, seria o Bernardo. Tomás A. Kempis, que escreveu um livro, A Contemplação de Cristo, que era a época da contemplação, né? Você ficava olhando, adorando, contemplando, né? Imaginando, né? Tomás de Aquino, que é o chamado doutor angélico, né? O grande arquiteto da teologia romana, Tomás de Aquino. Francisco de Assis, todos vocês conhecem, né? O que conversava com os bichos, o que abriu mão de tudo quanto é recurso desse mundo para viver naturalmente, né? Por isso que os franciscanos andam de chinela e de roupão com uma cintinha, né? Ah, lógico que tem. Igreja medieval é totalmente católica, não tinha reforma na igreja medieval.
Ele conviveu muito com os animais, ele conversava com os animais. Ele é da cidade de Assis, na Itália, e ele abandonou tudo para se tornar um monge, né? E deixou aquela oração famosa, né? Exatamente. Anselmo, ele chegou a ser bispo da igreja da Cantuária, né, na Inglaterra, né? Característica do período, nós podemos chamar de crendice, né? Aqueles que conhecem a reforma não se dão a crendices. O período da Idade Média foi caracterizado por crendice, relíquia, peregrinação, né? Na Europa tinha 3 cabeças de João Batista. Cada uma que você visitava era 10 anos de perdão de pecados. Se você ia a Roma, era 100 anos de perdão de pecado. Tudo isso crendice. As 95 teses de Lutero era o seguinte, resumindo: o Papa vendia perdão de pecados. Aí Lutero, nas suas teses, diz: por que ele não dá, então, o perdão se ele tem poder para perdoar pecados? A grande característica da Idade Média era isso. E o pior que aqui, no Brasil, nós vivemos o catolicismo medieval e as pessoas creem nessas coisas todas. Todas essas crendices, essa simpatia, essa coiseira toda, né? Deixa eu compartilhar com vocês uma simpatia. Eu, quando era menino lá no interior de Goiás, as vizinhas iam pedir a minha mãe para benzer quebranto, mal olhado e vento virado. Olha se existe essas coisas, né? Não existe, né? Eu, pequenininho, de pendurado na saia da minha mãe, né? Minha mãe benzia com folhinha de arruda e jogava as folhinhas para trás, e dizia: se for preciso levar no médico, o que as crianças tinham? Criança que começava a engatinhar, pegava coisa suja no chão, botava na boca e dava gastroenterite. Então ia para benzer, como se fosse uma doença dessa, né? Quebranto, mal olhado ou vento virado, né? Vento virado até parece coisa da Dilma, né? Aí a minha mãe dizia para as mães das crianças: se não melhorar e for preciso levar no médico, médico é um bicho estranho do outro mundo, porque pensa diferente da gente, né? Não conta que benzeu, porque médico não crê nisso, né? E eu dizia: se um dia eu for doutor, eu vou crer nisso tudo. Quebranto, mal olhado e vento virado. Meu primeiro dia de aula, o professor disse o seguinte: tem 10 em média na anatomia, quem conseguir achar a espinhela do cadáver. Vocês sabem que na crença popular aí tem uma tal de uma espinhela, né? Espinhela caída é uma doença horrível, né? Aí o professor, 10 para quem achar a espinhela do cadáver, né? Igreja Reformada, de 1453 a 1648. 43 foi a queda de Constantinopla, né? Os turcos tomaram Constantinopla. E 1648, a Guerra dos 100 Anos, para definir que país ficaria protestante e que país ficaria católico. Vocês sabem que essas decisões foi decisão de governo secular. E por triste que pareça, continua até hoje. A Espanha dominava o Ocidente praticamente todo. Chamava Sacro Império Romano Germânico. Pegava Alemanha, Holanda, Bélgica, Espanha, aqueles países todos ali pegava, né? Então eu já vou adiantar para vocês, se todo mundo já pegou, pode botar ali. Ó. Pode botar ali se todo mundo já pegou. Na dieta de Spira, 1526, ficou determinado o seguinte: a religião do governo, que chamava príncipe, é a religião do povo. Então, aquele governador que quisesse se tornar reformado, ele seria reformado. O que quisesse continuar na Igreja Católica, continuava na Igreja Católica. Só que em 1529, eles fazem outra reunião na mesma cidade de Spira, e isso não estava sendo respeitado. Então, o que os reformados fizeram? Um protesto.
Já que vocês protestaram, agora para frente vocês serão protestantes. Todos os nomes que tem no meio cristão é pejorativo. Todos. Todos são pejorativos. Porque não foi cumprido o acordo. O acordo é o seguinte: Filipe é governador. Se ele converteu, ele é um reformado, todo o governo dele, todo o território dele é reformado. Mas os católicos não obedeceram isso e começaram a implantar o catolicismo naquelas regiões, né? Aí os reformados fizeram o protesto, né? Então, igreja reformada. A igreja reformada, ou a proposta de reforma, ela é muito antiga, ela não começa com Lutero, ela começa muito antes. Houve alguns fatores que facilitaram a reforma. Interesse pelas artes. Até a reforma, tudo tinha que ser em função da Igreja Católica. Se você fosse fazer uma pintura, a pintura tinha que ser sacra. Se fosse fazer uma música, a música tinha que ser sacra. Tudo em função da Igreja Católica. A Igreja Católica começou a dominar os reis, mandar no mundo, mandar em tudo, né? Por isso que ela era a maior dona de terra. Essa terra foi expropriada, né? Tomaram dela, né? Hoje ela só tem o Vaticano, aquela coisinha pequena lá, né? Mas ainda tem muito dinheiro, né? Tem o Banco do Vaticano, que é riquíssimo, né? Tem muito dinheiro. As igrejas católicas do mundo inteiro mandam dinheiro para Roma. E esse foi um dos fatores que muitos aderiram à reforma para deixar de mandar dinheiro para Roma. Começaram a fazer literatura separada da Igreja Católica, né? O João Gutenberg, tinha feito a imprensa, aqueles logotipos, né? Tipozinhos de metal que encaixava numa placa e fazia um xerox, não é imprensa como é hoje, não, né? E isso facilitou muito, porque antes os livros eram manuscritos, um livro custava uma fortuna. Só existia a Bíblia nas igrejas amarrada com a corrente, que se você quisesse ler, você ia lá, né, folheava ela, mas já estava amarrado com a corrente, você não levava para casa. Não é como hoje, que a gente tem assim 3, 4, 5, 6 versões da Bíblia, não. Era raríssimo, né? Qual foi o primeiro livro imprimido na imprensa de Gutenberg? A Bíblia. Primeiro livro imprimido, né? Então facilitou a divulgação da Bíblia, o conhecimento bíblico. Vamos vir para a nossa época. 1962, 65, houve o Concílio Vaticano II. Até essa época a Bíblia era proibida. A Bíblia foi liberada. Surgiu duas coisas. O movimento carismático na Igreja Católica, porque começaram a ler a Bíblia. Outra coisa, conversão em massa de pessoas lendo a Bíblia e abandonando o romanismo e vindo para a Igreja Evangélica, que segue a Bíblia desde a Reforma, né? Porque na Reforma houve o concílio de Trento, na cidade de Trento, na Itália, em que colocou a Bíblia no Index Librorum Proibido, entendeu? Então a Bíblia fazia parte da relação dos livros proibidos, não podia ler a Bíblia. Só para informação de vocês, até 62 a missa era celebrada em latim, o celebrante de costa para o povo. De 62 para cá é na língua vernácula do país e o celebrante de frente para o povo. Por quê? Porque a missa não é para ser entendida, é para ser assistida. Esclarecer pessoas, dar curso bíblico, história de igreja, isso é um perigo, né? Você forma a mentalidade. As pessoas deixam de ser comandada, de ser teleguiada. A religião tem interesse que as pessoas sejam comandadas, que elas não pensem por conta própria, né? Todo mundo ali guiado. Então não tinha interesse nenhum em que a Bíblia fosse entendida, que a missa fosse entendida, nada disso. Então isso começou agora, 1962 a 65, com o Papa João XXIII.
Doutrina dos reformadores e publicações rápidas. O que é doutrina dos reformadores? Volta à Bíblia. Vocês vão ver daqui um pouco, quando a gente for falar da doutrina dos reformadores, volta à Bíblia. Praticar o que está escrito na palavra de Deus, né? Deixar as tradições. O que a Igreja Católica baseia? Num tripé: tradição, concílios e Papa. O que o Papa fala de cátedra é lei. Todo mundo tem que obedecer. Quando for julgar Lutero, obrigar ele a retratar, ele diz o seguinte: eu não confio nos concílios nem no Papa, porque já contradisseram muito. A minha consciência está presa às Escrituras. Por isso que a Igreja Romana abomina as Escrituras. Porque a Escritura traz esclarecimento. E é contra ela, porque ela está presa na tradição histórica. Outro sentimento foi do nacionalismo. As pessoas quiseram deixar de estar ligado com Roma, depender de Roma, prestar satisfação a Roma. O que Roma tem que ver conosco? Todos os países pensavam assim, não é só o Brasil não, todos. Mandar dinheiro para Roma, né? Então romperam com isso, né? Começaram a fundar igrejas nacionais, abolir os privilégios do clero romano. O clero romano não submetia às leis do país. Eles tinham tribunais próprios, eles tinham jurisdição própria. Por exemplo, se o padre cometesse um crime aqui em Ariquemes, ele não seria julgado pela justiça aqui, ele seria julgado pela justiça de Roma, né? Aberrações totais, né? E também dinheiro para Roma. Já que o café está chegando, eu vou terminar aqui com esse negócio do dinheiro. Jesus falou 10 vezes mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Por quê? Porque dinheiro toda a vida teve importância. Quando o menino Davi vai levar queijo e alimentos para os seus irmãos soldados, como que se chamava? Eliabe, Abinadab e Samar. Viu? Que ele chega lá, que vê aquele bruto daquele gigante, desafiando o exército do Deus vivo, e o rei dizendo: ganhe uma porção de grana quem mata este gigante. Casa com a minha filha, e a família vai ser isenta de imposto. O que Davi fez? É comigo. Eu parto para cima desse gigante. O rei: não, você é um menino, você não pode, esse gigante é um soldado antigo. Falou: desse tamanho, eu não erro nunca. Eu acertei um urso, eu acertei um leão, eu não acerto esse gigante? Ah, é comigo, né? Como estão arrumando o café ainda, vamos dar continuidade. Eu queria, antes da reforma, eu queria os pré-reformadores. Dá um pause aí que eu vou achar eles aqui. A Bíblia nós não devemos seguir. Além dele fazer tudo isso, ele ainda fez uma porção de discípulos que ficaram conhecidos como lolardos. O que significa lolardos? Mendigos. Eles chamavam os pregadores de mendigos, lolardos, né? John Wycliffe morre. Depois de alguns anos, ele é sentenciado à fogueira, arranca os ossos dele da cova e queima, né? John Wycliffe deixou um aluno chamado Jan Hus, ou João Hus, da Boêmia. Esse cara então pegava os escritos de Wycliffe e começava a pregar. Ele era reitor de universidade, não era um qualquer não. Então o Papa começou a perseguir o João Hus e marcou para ele um julgamento na cidade de Constância, na Alemanha. Ele, com medo de ir, pegou um salvo-conduto do rei Sigismundo, da Boêmia, e foi. Chegando em Constância, na Alemanha, ele foi preso. Ele nunca imaginava isso, foi preso. Desrespeitar o salvo-conduto do rei. Depois de 1 ano e tanto preso, eu vou explicar para vocês como que era o julgamento naquela época. Você tem escrito muita heresia contra a Igreja Católica de Roma. Você nega,
Não, é sim ou não. Ou você nega ou não nega. Não nega, vai para a fogueira. Nega, assina que você nega e pronto. Né? Não tinha esse debate, como eles achavam, coitadinho, que ia ter um debate, que eles iam provar. Não, não tinha nada disso. Ia um cardeal, representante do Papa, só para o sujeito negar ou não negar. Então, João Russo é queimado na fogueira, e ele, antes de ser queimado, ele solta uma profecia. Rus significa ganso. E ele disse, após mim, 100 anos, vai surgir um cisne que vocês não vão poder queimá-lo. Cisne. Chegar lá. Martim Lutero. Martim Lutero foi o cisne que ele preconizou. Mas além de João Russo, teve uma porção de outros queimados. Todos aqueles que investiram contra a igreja de Roma, até Lutero, foram queimados. Lutero foi condenado à morte, só escapou por uma circunstância que nós vamos ver daqui um pouco. Teve um outro vigário da cidade de Veneza, chamado Jerônimo Savonarola, Jerônimo Savonarola, que era muito popular, pregava muito bem, começou a pregar a Bíblia, foi condenado à fogueira, queimado em praça pública. E assim todos os que levantaram a voz contra Roma, porque a Roma era um poder que mandava no mundo, mandava no Papa, mandava em todo mundo, no Ocidente, né? Então não tinha como questionar Roma. Por isso que Lutero hoje é considerado o pai da reforma, porque foi o primeiro a não ser queimado vivo. Maria, quando é a hora... Maria não está aí, não? Sim, senhora, então, tá aí.